Boa tarde, irmãos queridos. Boa tarde, irmão Fabiano, pastor Juliano, irmão Robson Lira, irmão Rogério Buzzi. Sejam todos bem-vindos. Bom estudo a todos. Os irmãos da sala, Michele Dias, que está há um tempo já na sala. Boa tarde, irmã. Sueli Gutierrez, aqui de Campinas, perto de mim. Boa tarde, irmã Robson Lira, está na sala também. A Daniela Edson Dresch, a Miriam Acosta. Boa tarde, Cristina, a Cris Brás. Sueli Gutierrez novamente. Boa tarde a todos. O irmão Fabiano faz uma oração, irmão, para nós iniciarmos. Faço sim, boa tarde a todos. Meu cumprimento a todos os irmãos que estão na sala interna e externa. Convido todos agora a elevarmos o nosso pensamento e orarmos ao nosso Deus. Amém. Vamos colocar de joelho aqui, irmãos, só um segundinho. Vamos orar. Santo e poderoso, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, louvamos e engrandecemos o seu nome, porque entendemos que o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Amado e santo Deus, nós estamos felizes porque sabemos que o Senhor nos mantém vivo e nos dá a condição nesse momento de nos reunirmos na busca da tua palavra. Amém. Queremos que o Senhor nos revista com seu Espírito e nos fortaleça na fé, Senhor, nos ajuda em meio a tantos ventos, em meio a tantas dificuldades que existem hoje com relação a acusações contra a tua palavra, a falsas doutrinas, que o Senhor nos alimente com o verdadeiro pão do céu. Nosso Deus, nosso desejo é que o Senhor esteja conosco, nos conceda uma comunhão diretamente com o Senhor, para que possamos estar de pé, na fé, e nós queremos que o Senhor estenda a sua bênção a todos os irmãos que participam na sala externa, os que futuramente assistirão à gravação, a cada irmão que está na sala interna, o irmão Rogério principalmente, que o Senhor unja a ele as palavras que ele vai falar, que sejam diretamente da sua orientação. Nós rogamos ao Senhor porque nós somos miseráveis, pecadores e dependemos totalmente, Senhor, da sua graça e da sua mão poderosa sobre nós. Nós pedimos em nome do nosso Salvador, Jesus. Amém. 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 Bom, Amém, irmão. Irmão Rogério, com o irmão. Irmãos, nesta tarde de sábado, nós vamos estar fazendo, claro que não se esgota este assunto, mas vamos estar fazendo pelo menos o último estudo sobre a divindade de Cristo. E, bom, cada vez, irmãos, nós vamos nos aprofundando mais. E, obviamente, à medida que nos aprofundamos, os estudos vão ficando mais complexos, né? Deus espera do seu povo, e muitas vezes nós nos deparamos com argumentos dessa natureza. Nesse exato momento, eu convidava algumas pessoas para participar, e uma pessoa acaba de me responder o seguinte. Ela diz o seguinte: em face dos acontecimentos que estão passando nesse momento, não vejo importância nesses estudos. Eu fico muito triste, sinceramente, irmãos, com um tipo de resposta dessa natureza, porque cada um analise por si se há importância ou não naquilo que vamos estudar hoje. É desnecessário dizer que toda a palavra de Deus ela é importante, ela é interessante, mas o que me assusta nos dias de hoje é ver pessoas que estão envolvidas na verdade presente e imaginar que um tema dessa natureza não seja importante, né? Repito, é muito fácil para mim ou para qualquer pessoa que esteja a cargo de apresentar um tema sobre a situação, imaginar que o tema que vai apresentar é mais importante do que o porém, existem alguns microfones abertos para atrapalhar os irmãos. Marcelo, está muito baixo a voz do Rogério aí, viu? Eu não sei, eu acho que é alguma coisa lá com o Rogério, porque o microfone dele aqui no controle está no máximo. O irmão pode falar mais perto, Rogério, alguma coisa assim? Está baixo para vocês? Estão ouvindo mal? Não, não está ouvindo mal. Melhorou. Está baixo. Ele está baixo, Rogério. Agora melhorou? Melhorou. Melhorou? Ok. Ainda está baixo ainda, viu?
Está muito baixo ainda do normal. A sua voz é bem audível quando você está falando. Está bem baixo. Eu não sei o que pode estar acontecendo, irmãos. Realmente não sei, tá? Vamos esperar que melhore, né? Eu realmente não sei dizer o que pode estar havendo, tá? Em princípio, estaria, assim, em bom som aqui. Vamos aguardar aí para ver se isso melhora, tá bem? Tá ok. Ok. Bom, se mais pessoas estiverem tendo dificuldade, inclusive na sala externa, por favor, comuniquem aí se realmente está baixo. Pode ser que seja só o caso do pastor Juliano, do irmão Marcílio, mas o irmão Fabiano, o Robson, estão conseguindo ouvir bem? Bem, vamos continuar, vamos, né, esperar em Deus que realmente melhore isso tudo, né? De qualquer modo, irmãos, nós falamos daquilo que entendemos que há importância nesse tema, e eu gostaria de abrir exatamente com uma declaração, né, que está sendo feita e levantada aqui em função disso, tá? Irmãos, dois textos, tá, que fazem parte dos dogmas católicos, né? Vocês veem aí na imagem: quem não confessar que o Emmanuel é Deus e que a Santa Virgem é Mãe de Deus, por essa razão seja anátema. Concílio Católico de Éfeso, cânon 1. A pergunta é: você crê nisso? 2. O Papa Pio IX emitiu uma bula papal na qual define, e eu quero que os irmãos, por isso digo, prestem atenção, irmãos, porque nós imaginamos que as coisas vêm do inimigo para nós da mesma forma que vai para o mundo. Não vai. Para nós, o inimigo disfarça mais aquilo que quer que nós aceitemos. Bom, diz o texto: a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria foi preservada imune de toda mancha da culpa original no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em atenção aos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano, está revelada por Deus e deve, portanto, ser firme e constantemente crida por todos os fiéis. Resumindo, esta bula, que é a bula Inefabilis Deus, né, inefável Deus, ou infalível Deus, né, ela está mostrando que, em realidade, o resumo disso é que Maria veio ao mundo não portando uma natureza de pecado. Ou seja, ela vem ao mundo sem herdar a culpa original, ou sem ter herdado a culpabilidade a partir do pecado de Adão. Ou dizer, Maria vem ao mundo com uma natureza anterior ao pecado. Ou seja, é como se ela tivesse vindo de Adão antes de que Adão pecasse. Né? A bula, no terceiro catecismo, inclusive falando dessa bula, é dito: é de fé que a Santíssima foi concebida sem pecado original, porque esta verdade foi solenemente definida pelo Sumo Pontífice Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, e quem não quiser crer será herege. Bom, em princípio, obviamente que nenhum de nós crê nisso, mas é importante tentar entender por que uma bula dessa ela é criada e como esse erro vem até nós. É óbvio, o diabo não é burro de imaginar que vai falar para nós que Maria é o único ser isento de pecado, que vai falar para nós, como disse o Papa, Maria é o único ser isento de pecado, que vai dizer para nós isso e nós vamos aceitar. Podem ter certeza que para nós o engano vem de uma forma muito mais complexa. E é disso que queremos falar hoje, irmãos, porque isso tem tudo a ver com a divindade de Cristo. Irmãos, a divindade e a humanidade de Cristo são tudo para nós. O apóstolo Paulo se esforça tentando mostrar para nós tanto a divindade, ou seja, mostrar que Jesus era o Messias prometido, o Filho de Deus, e mostrar ao mesmo tempo que o Filho de Deus se tornou homem.
E não entender isso é uma confusão enorme. O irmão Idevan está usando aí um termo, ele coloca ali a natureza pré-lapsariana. Amém. É exatamente disso que queremos tratar. Hoje, o adventismo, inclusive, que deveria bater forte contra isso, já assume uma crença pré-lapsariana. O que é a crença pré-lapsariana? Ensinar que Cristo, que Jesus veio ao mundo assumindo a natureza de Adão antes do pecado. Por isso diz pré-lapsariana ou pré-lapso, antes do lapso do pecado. Agora, essas questões, por exemplo, pré-lapsariana, pós-lapsariana, são todos termos teológicos que o diabo inventa nas escolas de teologia para poder impetrar os seus erros. Por quê? Imagine agora que nós dizemos assim para os irmãos: irmãos, vocês creem na natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana? As pessoas que são simples, e o cristão deve ser simples, ele deveria perguntar: peraí, onde é que está pós-lapsariana e onde é que está pré-lapsariana na Bíblia? Ah, não tem. Então eu não quero saber. Eu não quero saber de termos teológicos que não estão na Bíblia. Ah, não, mas está na Bíblia, só que está disfarçado. Não está na Bíblia e não está disfarçado e não está em lugar nenhum. A Bíblia deve ser entendida dentro da sua simplicidade. E quando se inventam esses termos, né, e eu não estou aqui colocando contra o irmão Idevan, por favor, o irmão Idevan traz exatamente o ponto de discórdia, mas o que quero dizer para os irmãos é que eles inventam esses termos para nós, porque depois você não tem defesa. Como é um termo nascido nas escolas de teologia e não é bíblico, obviamente que se pode ensinar o que quiser sobre a natureza pré-lapsariana. A Bíblia nem fala de lapso, de pecado antes ou depois. São termos, repito, que visam confundir o povo de Deus. Porém, o que queremos colocar aqui é, em primeiro lugar, o que o diabo espera, o que ele quer ao colocar para os cristãos que quem não confessar que Emanuel é Deus e que a Santa Virgem é mãe de Deus, por essa razão seja anátema. Entendam, amados irmãos, que vejam ali que nós temos 2 pontos colocados. Se você crê que Emanuel é Deus, você tem que forçosamente crer que a Santa Virgem é mãe de Deus. Você não pode crer numa coisa e não crer noutra. E é nisso que estamos querendo colocar o estudo de hoje. A divindade de Cristo à luz da Bíblia e como é que o inimigo tem usado esses aspectos contra o povo de Deus. E como é que nós estamos defendendo, podemos estar defendendo que Maria é mãe de Deus, que Maria veio ao mundo sem o pecado original, entre aspas, ou que Maria veio sem a natureza da carne humana, depois do pecado, e como posso, ao mesmo tempo, estar crendo nisso sem nem perceber que estou crendo nisso. Tá? Então, eu convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no capítulo 2 do livro de Hebreus. Capítulo 2 do livro de Hebreus. E vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre alguns aspectos daquilo que temos como estudo nesta tarde. Hebreus, capítulo 2, versículos 1, em primeiro lugar. Portanto, veja, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 2, que não é uma divisão, como nós sabemos, mas ele, depois de mostrar a divindade e a humanidade do Filho, no capítulo 1, quando ele mostra, no versículo 5, por exemplo, no versículo 4, por exemplo, do capítulo 1, que ele diz, feito tanto mais excelente do que os anjos. Feito mais excelente do que os anjos, está falando de Cristo, irmãos. Vamos recapitular rapidamente esses detalhes para a gente não se perder. Feito mais excelente do que os anjos, está falando de Cristo. Depois, no versículo 5, ele diz, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Este outra vez está falando agora de Jesus, não está falando de Cristo, está falando de Jesus agora. Então, no livro de Hebreus,
nós vemos no capítulo 1 o esforço de Paulo em tentar nos mostrar, ponto número 1, que Jesus, aquele que andou aqui em carne, era o Messias prometido, era o Filho de Deus. E que, né, ao mesmo tempo, né, este Jesus que veio, sendo o Filho de Deus, ele deveria ser tido como tal, aceito como tal. E ao mesmo tempo, claro, o próprio livro de Hebreus tenta mostrar que Cristo viria um dia desta maneira e assim propiciaria a salvação a todo ser humano. Este não seria um teatro, isto seria uma realidade e está intimamente ligado com o plano da salvação, esta crença. Os irmãos vão ver que ele se esforça e muito para tentar mostrar isso. O livro de João, por exemplo, ele veio o tempo todo tentar mostrar essa ideia também. Ele mostra uma sequência muito similar à de Hebreus, para que não fique dúvida de que aquele que veio, aquele que morreu na cruz do Calvário, era de fato o Messias. Mas tanto a divindade de Cristo quanto a humanidade de Cristo têm que ser muito bem entendidas para que a gente não caia num erro como esse. Confessar que Emmanuel é Deus e, no bojo dessa doutrina, a mãe de Deus passa a ser de fato Maria. Como se isso fosse possível. Como se um ser humano pudesse ser a mãe de Deus. Agora notem, a Igreja Católica, em nenhum momento, a Igreja Católica ou o Papado, ensinam que Maria é mãe do Pai. Em nenhum momento eles ensinam que Maria é mãe de Deus, o Pai. Ela ensina que Maria é mãe de Jesus, porém Jesus é Deus. Logo, se Jesus é Deus verdadeiramente, então Maria é mãe de Deus. Por isso colocamos em face de uma pergunta, né, complexa, que é: você crê nisso? Qual é a nossa crença de fato? Finalmente, então, nós temos algo em comum com o papado? Eu não creio que Maria é mãe de Deus, mas eu creio que Cristo é Deus. E agora? Como é que eu vou defender esse tipo de crença, né? Claro, eu não vou, e nem é o caso de nós entrarmos agora em alguns outros textos que podemos mais à frente falar sobre isso, né? Agora, eu quero pura e simplesmente estudar o livro de Hebreus com os irmãos e alguns textos correlatos para que os irmãos vejam, em primeiro lugar, a importância disso. E gostaria de convidar os irmãos para acompanharem comigo 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, vamos ler os versículos 1 até o 3. 4, 1 até o 3. E mais à frente vamos puxar de novo esse texto um pouquinho. Tá? O texto diz: amados, não creiais em todo espírito. Tá? Então, vem dizendo aqui aos servos de Deus, aos amados de Deus: amados, não creiais em todo espírito. Pergunto, alguns dos irmãos que estão aqui no estudo creem no Papa? Não acredito. Né? Pela luz que os irmãos já têm, os irmãos não creem no Papa. E Paulo aqui e João aqui não estão falando para as pessoas do mundo, estão falando para a igreja. Amados, não creiam em todo espírito, não creiam em toda pessoa que se diz espiritual, não creiam em todas as pessoas que se dizem pastores, não creiam mais. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, ele vai apresentar uma crença que é uma crença de falsos profetas. Não são esses pastores que estão aí que nós já sabemos que nada tem com Deus. Está falando de pessoas que se levantam como profetas, pessoas que se levantam como tendo espírito de profecia, pessoas que se levantam com alguma visão profética. Não é um tema, por isso dizemos um tema simples, é um tema complexo que envolve um estudo, né, profundo das coisas de Deus. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus.
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Nisto, ele dá uma regra agora. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Quero fazer uma parte aqui. Irmãos, por que a Igreja Católica defende que Jesus é Deus? Em primeiro lugar, por quê? Porque a Igreja Católica defende que Maria foi concebida sem pecado. E Jesus só veio ao mundo sem pecado porque herdou isso de Maria. Foi de Maria, segundo a Igreja Católica, que Jesus herdou esta natureza sem pecado. Entendem, irmãos, onde vai a crença, ou seja, onde vai o afirmar que Jesus é Deus? A questão é exatamente essa. Por quê? Porque a Igreja Católica não pode de maneira nenhuma afirmar que Jesus não é Deus. Porque a partir do momento que ela afirmar que Jesus não é Deus, conforme ensina a Bíblia, ela estará automaticamente negando a concepção imaculada de Maria. Entendam isso, irmãos. É nisto que vai esta crença. Ou seja, notem aqui, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, a única carne que a Bíblia conhece, a única carne que a Bíblia ensina é a carne, é a natureza herdada de Abraão. Nós nem estamos entrando aqui no ponto de Adão antes ou depois do pecado. Deus é tão fantástico que ele coloca a herança da carne em Cristo Jesus vinda de Abraão. Se os irmãos observarem, os irmãos vão ver no versículo 16 do livro de Hebreus, que já vamos chegar lá, capítulo 2, 16, dizendo: porque, na verdade, ele não tomou os anjos, ou seja, ele não recebeu a natureza angelical, que seria a sem pecado, mas sim tomou a descendência de Abraão. Ou seja, o texto está sendo referido mostrando que Jesus, sim, herdou uma natureza, né, a chamada pós-lapsariana, se preferirem assim, né, mas que nos ensina que ele de fato veio em carne, e veio em carne de pecado, irmãos. Ele não pecou, mas ele assume a carne de pecado. E não só a carne de pecado, mas a carne depois de muito tempo de pecado. Né? Notem que ele vem, pelo menos, né, para não dizer muito, quase 4.000 anos de decadência do ser humano. E ele assume esta natureza. Agora vejam, ainda em 1 João 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, todo espírito que confessa que Jesus Cristo não herdou esta natureza carnal, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Vejam, o espírito é exatamente este. Quem não confessar que o Emanuel é Deus e que a Santa Virgem é mãe de Deus, por essa razão seja anátema. Ou, né, mesma forma, né, é de fé que a Santíssima foi concebida sem pecado original. Ou seja, não herdou uma natureza carnal. Ela estancou o pecado nela e ela passa a ser corredentora justamente por isso. Ela pode ser corredentora porque ela não herdou uma natureza, né, de pecado como nós. Ela herdou uma natureza, né, sem pecado original e por isso pode ser corredentora, segundo, repito, o catolicismo. Certo? Agora, né, nós que não iremos crer nisto, seremos considerados hereges. E aqui eu apenas pergunto aos amados irmãos e irmãs. Vamos ler de novo 1 João 4, 1 a 3, e quero fazer uma pergunta e cada um responda no seu coração.
amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito, irmãos, todo. Esta é uma regra base. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está no mundo. Pergunto, é importante esse tema ou não, irmãos? Imaginem um Deus dizendo através da sua inspiração que todo aquele que defende, né, esta crença errônea é o espírito do anticristo, e nós em algum momento dizemos que isto não tem importância, irmãos. É uma regra que Deus define para nós detectarmos o espírito do anticristo, e nós dizemos, isto não tem importância. E me perdoem, irmãos, isto se parece um desabafo. Na verdade, é extremamente triste ouvir, como nós ouvimos hoje, de irmãos dentro da verdade presente. Não, nós temos que pregar as 3 mensagens angélicas. Não, nós temos que pregar a 3ª mensagem angélica. Não vejo importância nesse assunto. Como se nós, seres humanos, devêssemos ser os que definem o que é importante e o que não é importante. É importante o que Deus diz que é importante. E isto Deus está mostrando que é muito importante, porque é a arma que nós temos para detectar o espírito do anticristo. E este é, irmãos, e não nos enganemos, a, entre aspas, Santíssima Trindade tem tudo a ver com isso que estamos estudando aqui. A Trindade, que de Santíssima nada tem no seu bojo exatamente a divindade de Cristo, não porém a divindade de Cristo bíblica, mas sim a divindade de Cristo católica, que ensina que há um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Né? Então vejam, irmãos, esta crença, e isso, se nós, por exemplo, quando falamos para alguns irmãos sobre a verdadeira divindade de Cristo, os irmãos imediatamente entendem, ou irmãs entendem que Cristo é Deus. Mas é preciso entender, amados irmãos, que nós devemos colocar em tela de juízo essa crença por uma simples razão, em primeiro lugar, né, que ela é antibíblica. E em segundo lugar, porque ela é católica. A questão, no final das contas, como grande pergunta é, Cristo deve ser adorado? Sim, deve. Cristo deve ser honrado? Sim, deve. Cristo deve ser glorificado? Sim, deve. Mas, afinal de contas, qual é a divindade de Cristo? A divindade de Cristo é aquela que a Bíblia ensina, e é dessa que vamos tratar aqui, neste momento. Então, voltamos para o livro de Hebreus agora, para ver se isso é de fato assim. Hebreus, capítulo 2, perdão, vamos ler de novo o versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. O apóstolo Paulo está tentando mostrar a verdadeira divindade de Cristo, a verdadeira humanidade de Cristo o tempo todo, para que nós possamos entender isso, entender o que a Bíblia apresentou no Velho Testamento, entender que os pioneiros apresentaram na Antiguidade, entender, por exemplo, como o papado perseguiu os chamados arianos e os chamou de hereges, porque eles não criam que Cristo era o verdadeiro Deus, mas sim criam que ele era o Filho de Deus, e havia recebido do Pai toda a graça, todo o poder, toda a glória que o Pai lhe havia concedido, foram tratados de hereges, foram perseguidos e são tidos, inclusive pelos cristãos, como se fossem pessoas horríveis. Quando os arianos, apesar de não ter toda a luz, defendiam a crença básica de que havia um único Deus que era o Pai e o seu Filho que havia sido honrado e colocado pelo Pai numa posição em que só ele poderia ter estado.
Só ele. Eles não aceitavam a mariolatria e eles não aceitavam a crença católica de então, que já era de que o filho e o pai tinham a mesma substância. Esta é a crença católica até hoje. E nós sabemos que o filho se fez carne, não tendo, portanto, a mesma substância do pai hoje. O pai é plenamente divino em todas as instâncias, inclusive na sua forma e substância. Já o filho herdou de fato a natureza humana e é divino no seu caráter, é divino na sua origem, é divino porque é filho de Deus, mas, como diz, não é o verdadeiro Deus. Nós entendemos isso. Agora, né, o irmão Dioclides está dizendo da igreja de 27º dia nega que a trindade dele seja igual à da igreja católica. Não existe, né, isso, né, criar uma trindade em paralelo à trindade católica é um absurdo, né? Mas vamos seguir para ver, né, onde o estudo de Hebreus vai nos levar. O versículo 1 do capítulo 2 diz que nós temos que atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Nós temos uma missão como povo de Deus na Terra. E muitas vezes nos dizem, nós temos que pregar as 3 mensagens angélicas. Amados irmãos e irmãs que nos escutam hoje, aqueles que nos escutarão um dia, eu quero fazer mais uma pergunta, se me permitem. Apocalipse 14 mostra a nossa missão como servos de Deus neste mundo. E a pergunta que se faz aqui é, o capítulo 6, o versículo 6 do capítulo 14, traz a seguinte mensagem. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz. Vejam qual é a nossa mensagem número 1 a dar ao mundo. Temei a Deus. Prestem atenção nisso, irmãos. Nossa primeira mensagem a dar ao mundo. Não, mas peraí, se todo mundo já sabe. Será que sabe? Veja, a mensagem que temos que dar hoje a todos. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não importa o que eu queira arrumar como desculpa. A minha mensagem a ser dada ao mundo é: temei a Deus. E eu preciso saber que Deus é esse. Dai-lhe glória. Adore aquele que fez. Por mais, irmãos, que eu tente, eu não posso substituir aqui e dizer adorem aqueles que fizeram. Por mais que o pai tenha chamado o filho, a mensagem aqui é claríssima. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A pergunta de novo seria, mas eu não posso adorar a Cristo? Posso. O que eu tenho que entender é o que está faltando hoje. Como estudamos, por exemplo, no estudo passado, onde Jesus diz claramente, o Pai procura pessoas que assim o adorem. É preciso que os servos de Deus entendam que os servos de Deus vivem de toda palavra que vem da boca de Deus. Já estava predito que o Pai teria o seu lugar de honra e glória retirado das igrejas. E nós precisamos levantar novamente. No final das contas, não se trata de diminuir ou colocar o filho na posição que ele merece, mas colocar o pai na posição que lhe é dele. É isso que é necessário. O pai merece o seu lugar de honra tanto quanto o filho. Mas é preciso entender que no momento da verdade presente, o pai tem sido arrancado do lugar que lhe pertence. E agora o filho conclama os servos de Deus a que deem ao seu pai o verdadeiro lugar. E uma pergunta, outra também deve ser feita. Quem é o nosso exemplo, irmãos? O nosso exemplo é Cristo Jesus. E o nosso exemplo deixou claro o que ele espera de nós. Adora a Deus. A mensagem do livro de João, ela é por demais clara para que a gente erre. Ele disse que chegaria um tempo em que não se adoraria o Pai, nem em Jerusalém, nem na igreja de Samaria.
E ele diz, porque o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, se nós estamos dispostos a crer que quem não confessar que o Emanuel é Deus e que a Santa Virgem é Mãe de Deus, então nós temos que estar dispostos a crer no papado. Porque é ele quem ensina isso. Mas o nosso Pai e o nosso Salvador não ensinaram isso nunca. Agora veja onde vem o erro. O inimigo sabe que ele não pode apenas ensinar trevas a nós. Vejam, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 1, o que nós encontramos. Gênesis, capítulo 1. É dito o seguinte, versículos 3 até o 5. Gênesis 1, 3 a 5. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Foi a tarde e manhã o dia primeiro. O que quero colocar aqui? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que foi feito isso? Porque a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, a terra era sem forma e vazia. Nós viemos da terra. Nós somos sem forma. Nós somos vazios. No momento em que a luz vem aos nossos corações, nós começamos a tomar forma, imagem e semelhança de Deus de fato, e começamos de novo, agora, a ser cheios do Espírito de Deus. Se não for esta luz, que Deus, inclusive, imparte pela sua palavra, nós ficamos em trevas. E o que o diabo fez? Notem que Jesus, em sua palavra, aqui no mesmo livro, diz, viu Deus que era boa luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E disse agora que e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Ou seja, Deus separou a luz das trevas. Deus separou a parte clara da parte escura. O diabo misturou. O diabo não fez com que o dia todo fosse escuro. O diabo simplesmente misturou as coisas. O que ele fez? Ele fez com que o dia, entre aspas, começasse à meia-noite, para que nós tivéssemos da meia-noite às 6 a parte escura, e depois tivéssemos das 6 ao meio-dia a parte clara, depois tivéssemos mais uma parte clara e depois mais uma parte escura de novo. Ou seja, misturou a luz com as trevas. E é isso que ele faz. Ele chega e mistura a luz com as trevas, porque sabe que misturando a luz com as trevas, nós seremos enganados. Se ele apenas ensinasse as trevas, ele não nos enganaria. Então, ele diz, Emanuel é Deus. A Bíblia diz, Emanuel é Deus conosco. Há uma palavrinha que não pode ser retirada, que mostra o contexto do que se ensina. Emanuel é Deus, o papado, retirando-o conosco, está ensinando pura e simplesmente que Emanuel, ou que Jesus, é Deus. Agora, quando nós lemos Emanuel, Deus conosco, nós lemos Emanuel é Jesus, sendo o Pai conosco através de Jesus. E aí fica correto. Então, o inimigo sabe que misturando a luz e as trevas, ele tem condições de enganar. E é o que ele faz o tempo todo. Agora, voltando para o livro de Hebreus, então. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, ou seja, vamos estudar com mais cuidado, com mais rigor, vamos ver o que ensinavam os nossos pioneiros no passado, vamos ver o que ensinavam para aqueles que são adventistas, vamos ver o que os adventistas pioneiros ensinavam no passado, vamos ver o que os profetas do passado ensinavam, vamos ver a que Deus eles adoravam, vamos ver qual era o entendimento deles em relação, vamos ver qual era o entendimento dos judeus em relação ao foco da verdadeira adoração, vamos ver quem eles criam que era o verdadeiro Deus, vamos ler o primeiro mandamento da lei de Deus, um mandamento que diz de forma clara, não terás outros deuses diante de mim.
Não é não terás outros deuses diante de nós, é mim, é uma pessoa ali. Vamos estudar de fato o que a Bíblia ensina sobre o assunto para não sermos enganados. Então, com mais diligência, as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque a apostasia, irmãos, é o desvio da verdade. Uma igreja só entra em apostasia se um dia ela andou na verdade. A Igreja Católica não é uma igreja apóstata, irmãos, não se enganem. A Igreja Católica não é apóstata porque ela nunca creu na verdade. Ela já nasceu Babilônia. As igrejas de hoje é que estão se tornando filhas de Babilônia porque estão apostatando. É diferente, irmãos. Por isso o texto diz: atentar com mais diligência para não nos desviar do que já temos. Lembrem-se, irmãos, Filadélfia. Filadélfia é a igreja do amor fraternal. É a igreja que, quando aqueles que estiverem na condição laodiceana se voltarem dos erros, se voltarem dos enganos, não tendo mais engano na sua boca, entram na condição Filadélfia. Por isso, nós precisamos voltar e não avançar no erro ou em novas crenças. Nós temos que voltar e ver o que foi ensinado. A própria missão nossa, irmãos, não é um evangelho novo para ninguém. Nossa missão é pregar, como diz Apocalipse 14, o evangelho eterno. É o evangelho que desde o princípio foi assim. Desde que Deus disse haja luz e começou a derramar luz para o seu povo. Esta é a crença que temos, os ensinos que temos. Mas o povo se desviou da verdade, irmãos. E nós precisamos resgatar esse desvio. Precisamos resgatar os ensinos do passado para que a igreja entre na verdadeira condição que ela tem que estar, que é a condição que Cristo quer. Então, no versículo 2, porque se a palavra falada pelos anjos no passado, lá no Velho Testamento, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, já no Novo Testamento, irmãos, porque eles anunciavam aquele que morreria na cruz, mas nós já temos uma tão grande salvação que ensina para nós que ele já morreu na cruz do Calvário. Então nós já temos a confirmação desta salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, Jesus dizia: é chegado o reino dos céus a vós, porque ele era a entrada para esse reino, ele morreria na cruz, cumprindo tudo aquilo que havia sido dito dele no passado. Então, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que as ouviram. Paulo, Mateus, Lucas, João, Marcos, todos esses confirmaram o Novo Testamento para nós e nós não temos desculpa para estarmos em erro. Testificando, versículo 4, testificando também Deus com eles, o próprio Pai testificando do Filho. Vejam como, irmãos, né, nós temos isso. O próprio Filho testificando por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos pela vontade dele. Vontade de quem? Do Pai. Testificando que Cristo era de fato, ou que Jesus era de fato, o Messias prometido, que veio em carne, como vamos ver aqui mais à frente. Porque não foi aos anjos, prestem atenção, irmãos, o tema que está aqui. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Aqui está falando de Jesus Cristo em primeiro lugar, não está falando do ser humano. Está falando de Jesus Cristo. Vamos para o livro de Salmos para ver, porque ele diz assim: em certo lugar testificou alguém dizendo. Vamos ver que certo lugar é este, para poder entender o que está sendo dito. Capítulo 8, no livro de Salmos, irmãos. Capítulo 8, Salmos, para que a gente entenda essa questão. Salmos, capítulo 8.
Salmos 8, vou ler do 1 ao 9. Prestem atenção, amados. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, dedo, poder, lembre-se, com o dedo o Pai escreveu a sua lei. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Está falando aqui em primeiro lugar de Jesus Cristo, de honra e glória o coroaste. Depois é o ser humano. Em primeiro lugar é o Filho. Por quê? Porque está falando que ali o Filho do homem, Jesus Cristo, estava de fato representando o próprio Pai. Este lembrar-se dele não é que o Pai esqueceria algum dia, porque o Pai não esquece, o Pai não deixa de ver um fio de cabelo que cai da nossa cabeça. O que está tentando mostrar ali que ao ver Cristo, nós deveríamos nos lembrar do Pai. Ao ver Cristo, deveríamos ver que o Pai estava visitando aquele templo do Espírito Santo, que o Pai estava nele. É disso que trata o assunto mais do que qualquer outro ensino. E aí, quando você volta no versículo 7 de Hebreus 2, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Por quê? Porque Cristo hoje no céu está levando a cabo o trabalho de sumo sacerdote. Não está ainda investido e não foi ainda ungido pelo Pai como rei. Por isso ainda não está tudo sujeito a ele. Porque quando ele vier como rei, tudo se sujeitará a ele, inclusive aqueles que não o aceitaram. Quando ele vier, ele será rei de fato e não apenas de direito. Hoje ele é rei de direito, é um direito dele, ele conquistou esse direito de reinar sobre nós. Porém, ele ainda não é rei. Por quê? Porque ele ainda não vestiu as vestimentas de rei. Ele ainda é sumo sacerdote, porque ele precisa interceder por nós que ainda estamos aqui. Por isso ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Porque em Cristo tudo será sujeito finalmente, quando ele envergar as vestes de rei e vier buscar os que lhe pertencem. E o versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Aqui começa a questão mais do que qualquer outra. Feito menor do que os anjos. Ele diz claramente, aquele Jesus. Por que ele diz aquele Jesus? Aquele Jesus que nós vimos aqui na terra. Aquele Jesus com corpo humano. Aquele Jesus com um corpo de carne. Aquele Jesus foi feito menor do que os anjos. Ou seja, ele nem sequer herdou a natureza angelical, irmãos. Não, ele herdou a natureza humana. E diz, por causa da paixão da morte, para que provasse a morte por todos. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta a todos os irmãos, baseada nisso aqui. Hebreus 9. Ele teve que se fazer carne como um de nós, para provar a morte por todos nós. E vejam o que diz o versículo 15 desse mesmo Hebreus. 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Irmão Marcílio,
quero fazer uma pergunta. Por favor, abra o microfone. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão, que eu acredito que todos os irmãos responderiam igual ao irmão. Se nesse exato momento, irmão Marcílio, um anjo de Deus viesse até o irmão e dissesse assim: irmão Marcílio, Deus me enviou até você e é o seguinte, a proposta para você, irmão Marcílio, é a seguinte: eu vou te dar, porque Deus me concedeu para te dar isso, mais 20 anos de vida, com o risco de que você pode morrer perdido, ou você vai morrer agora salvo. Qual é a tua escolha? Pergunta, Agora. Qual seria a tua escolha? Agora. Agora. Por quê? Porque o medo que o irmão Marcílio tem não é o medo do sono da morte, mas sim da morte eterna. É dessa que ele tem medo. E é dessa que Cristo nos livrou. Por isso diz, livrasse todos os que com medo da morte eterna, não do sono, estavam por toda a vida sujeitos de servidão. Nós viemos ao mundo com a herança maldita do pecado de Adão, viemos como pecadores e precisamos de um Salvador, porque nós viemos ao mundo tendo sido recebido de Adão esta herança. Então, eu nasci e morri. Imagine que eu nasci e morri e não cometi absolutamente nenhum pecado. O simples fato de ter vindo de Adão faz com que eu precise de um Salvador. Alguém que de fato não pecou em nenhum momento, porque eu posso achar que não pequei durante toda a minha vida, mas um simples pensamento de pecado eu estou condenado também. Então, irmãos, ele vem, se faz carne para livrar todos nós que com medo da morte estávamos por toda a vida sujeitos a servir ao inimigo. Ele vem, morre na cruz do Calvário e passa agora a me oferecer a vida eterna. Mas eu agora não preciso mais ter medo, porque se eu continuar tendo medo de me perder um dia, eu continuo sujeito à servidão. E quero voltar para o tema de Hebreus, para que a gente veja como isso é importante também à luz da humanidade de Cristo. Versículo 10. Porque convinha que aquele, por isso ele diz aquele, ele não diz este, aquele Jesus que foi visto lá, andando em Jerusalém, você olhava e via um ser humano, aquele mesmo Jesus, para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Veja, o que santifica, que é Cristo, como os que são santificados, são todos do Pai. Inclusive o Filho que santifica pertence ao Pai, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Nós somos chamados de irmãos de Jesus Cristo, porque ele tem a nossa natureza. É verdade que a natureza dele é combinada, é divina, humana. Nós somos apenas humanos, não temos a natureza divina, mas podemos ter algo de divino em nós. Se a palavra que é divina estiver em nós, nós temos algo de divino em nós. Mas tendo algo de divino em nós, isso não faz de nós deuses. Embora Jesus tenha mostrado que em algum momento diz, se a Escritura chamou de deuses aqueles a quem a palavra foi pregada, por quê? Porque há algo de divino naqueles que recebem a água da vida. Há algo de divino naqueles que recebem a palavra divina, mas isso não faz deles Deus. E aí o tema diz, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Por quê? Porque o mesmo Pai que nós temos é o Pai que o nosso Senhor tem. Ele tem um Pai que é Deus, que é o Deus dele. Por isso ele diz, dizendo, anunciarei o teu nome, anunciarei o teu caráter, Pai, a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cristo veio, irmãos, e nunca podemos nos esquecer disso. Cristo tinha duas coisas que fazer nessa terra. Duas, irmãos. Duas missões. E a mais importante não era salvar o ser humano, irmãos.
A missão mais importante de Cristo ao vir ao mundo era revelar o caráter do Pai ao mundo, irmãos. Não era à terra, ao mundo. Desde que o diabo criou a briga no céu, dúvidas ficaram no meio de tudo isso. Mas e se o inimigo finalmente tiver razão? E se o que ele disse for verdadeiro? E se de fato a lei do nosso Deus é uma lei que realmente escraviza, porque a pessoa não tem como guardá-la? Deus envia seu Filho, número 1, e o seu Filho vai mostrar o caráter de um Deus de amor ao mundo, e ao mostrar o caráter de um Deus de amor ao mundo, vai salvar o ser humano também. Era preciso que o ser humano tivesse uma ideia de que Deus é amor, e era preciso que o ser humano fosse salvo. Mas o ser humano não poderia aceitar a Deus se primeiro não entendesse que Deus é amor. Porque desde que existe um diabo, esse diabo tem gritado a plenos pulmões: Deus é um tirano. O papado tem ensinado: Deus é um tirano. Deus é um Deus que te dá 70, 80, no máximo 90 anos de vida. E se você não fizer as coisas direito, você vai para o inferno e vai queimar por toda a eternidade. Isto é fazer de Deus um tirano. Um Deus que te dá 70, 80, 90 anos, mas se depois você não o aceita, seja por que razão for, ele vai fazer você queimar por toda a eternidade. Um Deus injusto e um Deus tirano. Nós não podemos crer neste Deus. O Deus que cremos é um Deus de amor, que sim, punirá o pecado. Punirá o pecado, finalmente. Mas não tem prazer nenhum na destruição dos ímpios. Você, dia a dia, se enche de combustível, se enche de gasolina, que é o pecado. E, finalmente, você tem condições de entregar todo esse combustível para Cristo Jesus, que já morreu por você. E você diz: não, eu vou ficar com isso para mim. Ou você confia a tua salvação a uma corredentora. Ou confia a tua salvação a uma igreja. Ou confia a tua salvação a qualquer coisa, menos àquele que não reparte o seu trono, que é Cristo Jesus. Ele não reparte. Deus não reparte o seu trono com nenhum ser humano. O seu trono é o trono dele, e ao lado dele senta-se o seu filho. São os únicos com direito a sentar naquele trono. No momento que eu coloco alguém, seja como for, seja quem for, tentando dividir aquele trono, esse Deus que me ama, que é um Deus que não me divide, ele simplesmente não pode mais fazer nada. Por quê? Porque eu escolhi colocar, inclusive no trono do meu coração, alguém que não é capaz de me salvar, alguém que não tem poder para perdoar pecados. Então eu me confesso a um padre, mas eu volto tão pecador como fui, porque o pecado continua em mim, porque o padre não pode perdoar pecado. E eu confesso ao Papa e continuo com o pecado. E confesso ao anjo e continuo com o pecado. E confesso a Maria e continuo com o pecado, porque nenhum deles e nem todos eles juntos podem perdoar pecados. Por isso, e o irmão Idevan coloca um texto aí, muito obrigado, irmão Idevan, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Vejam, não foi a lei que ficou doente, foi por causa da carne que a lei se fez doente. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. É o que temos ensinado aqui, né? Ele assume a natureza de um lobo, mas em nenhum momento permite que esse lobo se manifeste. Então, finalmente, o texto de Hebreus, no capítulo 13, diz, e outra vez, o pai dizendo do filho, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vejam, aniquilasse o que tinha o império da morte. Satanás finalmente será aniquilado, irmãos. Ele não vai ficar queimando por toda a eternidade.
ele já está decretado que será aniquilado. É só uma questão de tempo para que pela morte, ou seja, ao morrer pelo ser humano, morrer a segunda morte, ele aniquila aquele que tinha o império da morte. Aquele que até então, por quê? Porque até então ninguém absolutamente havia morrido a segunda morte. Cristo morre a segunda morte, mostrando que ela pode ser vencida, vencendo uma morte que ninguém venceu, e o diabo agora perde o poder que tinha como império da morte, ou seja, a morte deixa de reinar sobre o ser humano. O ser humano agora não precisa mais morrer, ele pode descansar, mas morrer ele não precisa, a não ser que ele escolha, que é a morte eterna. É uma escolha que ele faz, porque Cristo já morreu essa morte por ele. É fato que ele pode, repetimos, dormir o sono da morte, mas ele não precisa mais ter a morte eterna reinando sobre ele. E finalmente, versículo 15 que nós falamos, livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo, irmãos, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para quê? Para poder ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Se ele não tivesse herdado a Abraão, se ele não tivesse herdado a descendência de Abraão, ele poderia ser meu salvador, mas não poderia ser meu exemplo. Eu teria uma desculpa e o diabo teria uma desculpa, porque eu diria, Cristo pôde, porque ele não herdou a natureza pecaminosa minha. Então ele pode vencer, mas eu não posso. Eu não tenho desculpa. Cristo Jesus é o meu exemplo em tudo. A vitória que ele teve, eu também posso ter, desde que a minha confiança seja plena no Pai. Se eu não venço, é porque eu não tenho buscado ao Pai tanto quanto ele buscou. É aí que reside a nossa falta. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhança aos irmãos, para ser misericordioso. Ao assumir a natureza humana, ele pôde, como ninguém, experimentar a tentação. Por isso, ele sabe ser misericordioso, dizendo, Pai, é o meu sangue, Pai. Pai, veja, é o fruto do meu sangue, Pai. Eles lutam, eles têm dificuldade, porque um anjo não conseguiria entender como é que nós caímos tão fácil, porque os anjos não herdaram essa propensão que nós temos ao pecado. Nós gostamos do pecado. Os anjos que não caíram odeiam o pecado. Essa é a diferença. Então nós caímos, mas ele experimentou as tentações. Ele sabe a luta que nós temos. E é um fiel sumo sacerdote. Ele é um fiel sumo sacerdote porque ele conhece a nossa necessidade. Ele jamais deixará de ser fiel a nós porque ele experimentou a nossa luta aqui. Fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Por quê? Naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Irmãos, não se assustem com o que eu vou lhes dizer agora. O próprio Pai, embora conheça o pecado, não tem a experiência da tentação, porque nunca foi tentado, irmãos. Isso pode parecer absurdo aos irmãos, mas o Filho é o salvador pessoal do ser humano, porque ele experimentou, ele foi tentado. A Bíblia diz que ninguém pode tentar a Deus. O Pai nunca foi tentado, o diabo nem poderia tentá-lo, mas Cristo foi tentado. A Bíblia diz que ninguém pode tentar a Deus. Se Cristo fosse Deus, ele não poderia ser tentado. Cristo é o representante de Deus na terra. Cristo é o que a Bíblia diz que é. Ele é o Filho de Deus. E sendo o Filho de Deus, ele merece toda a nossa honra, todo o nosso louvor, toda a nossa glória. Mas, se nós queremos realmente mostrar a Cristo como e o melhor que podemos oferecer a ele, não tenham dúvida que, como exemplo, ele nos dirá, vão ao Pai.
porque o Pai procura pessoas que assim o adorem. A divindade de Cristo jamais pode solapar ou diminuir a humanidade dele. E a humanidade dele jamais poderá diminuir a sua divindade. Eu olho Cristo e vejo o Pai nele. Eu olho o Pai e vejo ali todo o amor desse Deus que deu o seu único filho. Se o próprio Pai tivesse descido à terra, se feito um ser humano e morrido por nós na cruz do Calvário, o sacrifício não seria tão grande como foi o dar o único filho. E se você não consegue crer nisso, olhe para o teu filho, olhe para a tua filha, imagine em algum momento que você tem que escolher entre você e ele, e me responda, se você realmente ama o seu filho, quem você escolheria? E ele simplesmente faz com que o seu filho morra, e o diabo tem dito, irmãos, que Jeová é um Deus bandido que gosta de sangue, que quando precisou algo, ele não teve coragem de vir à terra morrer pelo ser humano. Olhem o que o diabo fala e vejam o que nós ensinamos, irmãos, e respondam. Deus é mais amor ao ter dado o único filho dele por nós, ou seria mais amor se ele mesmo tivesse vindo? Primeiro, porque ele não poderia ter vindo, porque um Deus não pode ser tentado em momento algum. Mas ele deu o seu único filho, mostrando o que é um verdadeiro sacrifício pelo ser humano. E isso o diabo jamais poderá tomar desse Deus maravilhoso, a quem nós precisamos aprender a amar e a quem precisamos ver na face de Jesus Cristo. Então, irmãos, se nós somos um povo que quer realmente honrar a Deus, nós só podemos honrar a Deus na verdade, irmãos. Não será naquilo que nós achamos ou pensamos. Deus só pode ser honrado e glorificado na verdade. E em qualquer coisa que eu creia, que seja parecido com isso, quem não confessar que o Emanuel é Deus e que a Santa Virgem é Mãe de Deus, por essa razão seja anátema, que morramos como anátema, se esse é o anátema que querem impingir sobre nós. Mas que defendamos até o último segundo a palavra de Deus e não a palavra do homem, que já tem disfarçadamente entrado nas igrejas e inclusive no meio do povo da verdade presente, infelizmente. Se um dia nós estivermos diante do nosso Pai e nos for perguntado por qual foi o ensino de vocês em relação ao meu filho, nós poderemos citar simplesmente a Bíblia dizendo: Pai, em toda a tua palavra, o que o Senhor nos tem ensinado é que Jesus Cristo era o teu filho. E isso nós ensinamos e que ele era o legítimo representante nessa terra. Porém, além disso, Pai, nós não poderíamos ter ido, porque poderíamos cometer o pecado de ensinar o que não estava escrito. Que o nosso povo consiga entender e ler nas entrelinhas do que diz o papado, o ataque que ele faz à verdade de Deus e como ele tem solapadamente colocado os seus erros no meio da igreja. A luz de Deus deve continuar separada das trevas, se é que nós queremos este povo maravilhoso de Apocalipse 14, que vai finalmente iluminar o mundo com a luz de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente, amados irmãos. Irmão Marcílio, Amém. Amém. Faz uma oração para a gente encerrar. Quem? Eu, Marcelo? Isso, pode ser? Ou então o irmão Fabiano está na sala também, pode orar para nós. O senhor faz, pastor? Você mandou o Fabiano, estou aqui esperando. Oração. Não, ele pediu para o senhor orar. Ele escreveu aqui. Ele escreveu aqui. Amém. Pai Santo, Pai querido, nós nos encontramos nesse fim desse sábado diante do Senhor,
para agradecer a Ti, Pai querido, o Teu grande amor manifesto através do Teu Filho bendito, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, pelo aquilo que nós temos crido e que nós procuramos, Deus, viver essa verdade no nosso dia a dia. Pai querido, nós queremos pedir que o que acabamos de ouvir, extraído da Tua palavra, possa realmente estar entranhado nos nossos corações e nas nossas mentes, não só para compreendermos, mas para que nós possamos viver, Pai. Há uma necessidade muito grande no mundo de hoje de testemunhos, de pessoas que falem e que vivam este evangelho verdadeiro, Pai. Nós temos visto através do tempo as pessoas usarem os púlpitos, canais de rádio e televisão para pregar um evangelho que eles não vivem. Isso tem prejudicado muito o crescimento do Teu reino aqui neste mundo em que vivemos, Pai. Há uma necessidade de verdadeiros adoradores para que aquilo que o Senhor pede cumpra-se em cada um de nós. Amém. Abençoe a vida do Rogério, Pai. Continue a abençoá-lo, orientando cada dia, dando-lhe condições e meios para que ele prossiga nesses ensinos, edificando a Tua igreja aqui neste mundo, Pai. Muito obrigado pela vida dos irmãos que participam Amém. Atentamente na Tua palavra e que cada um de nós possa realmente, ó Deus, viver isso no nosso dia a dia. Dá-nos o espírito de unidade, de corpo, para que nós saibamos o sentido verdadeiro da igreja, Pai, sendo o Teu Filho bendito o cabeça dela. Pai querido, obrigado por esse dia que estivemos na Tua presença, onde tivemos a oportunidade de conversar muitas coisas, ouvir, e que essa nova semana que inicia seja uma semana de bênção e de vitórias, embora havendo lutas, dificuldades, mas que nós tenhamos a capacidade de resistir tudo aquilo no nome do Teu Filho bendito, para que realmente sejamos testemunhas fiéis a este mundo tão carente de testemunhos do Teu Filho Jesus, do Senhor. Pai, obrigado pela vida do Fabiano, pela nossa amizade, sua família. Obrigado pela vida do Marcílio, a sua esposa, seu filhinho. Também obrigado pela vida da esposa do Rogério, dos seus filhos, do João e da Débora. E cada irmão que está na sala, não vou enumerar os seus nomes, que são muitos, mas que cada um deles seja, Deus, alvo do Teu amor, dos Teus cuidados. Pai querido, perdoa nossas fraquezas, nossas falhas, especialmente as minhas. Ensina-me, ó Deus, a ser mais temente a Ti, mais obediente. Coloca no meu coração mais amor e mais compreensão pelo meu próximo, para que realmente eu possa ser alvo do Teu amor também. Obrigado por tudo. E que a palavra recebida nesta tarde possa estar entranhado no meu coração, Deus. Que eu não esqueço dela um minuto, mas que ela seja a disciplina da minha vida, Pai. Eu agradeço a Ti por tudo, Te bendigo, Te exalto como único Deus verdadeiro. A Ti, Pai, Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar e de tudo que neles existe. Só Tu criou todas essas coisas. E, ó Deus, ensina o povo a descobrir a verdade. Se Maria fosse mãe de Deus, ela estaria na eternidade, ela seria antes do princípio. Porque a Tua palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém. Então, Maria jamais poderia ser mãe de Jesus, senão ela seria mãe dos Espíritos também, porque Deus é Espírito. Então, é só raciocinar, Pai. Ensina o povo a pensar. Se o povo parar e pensar, descobre-se a verdade. Davi, no passado, disse: enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Isto é, ele começou a descobrir as verdades. Tá? Então, ensina-nos a pensar, Pai. Ensina-nos a raciocinar, mas baseado na Tua palavra. É o nosso pedido, Pai, como igreja, nesta tarde, desse sábado,
primeiro sábado do mês de outubro. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e nos dado. Oramos a Ti, no nome bendito do Teu Filho amado, do nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve, muito em breve, há de voltar. Amém. Amém. Irmãos, boa noite, irmão Fabiano, irmã Joana Batista está na sala, pastor Juliano, irmão Rogério Buzzi. É óbvio, não